Se em 2025 a atividade sindical foi cheia de momentos intensos, com muitas mobilizações em defesa dos direitos dos trabalhadores e da democracia, para este ano de 2026, podemos esperar uma atuação ainda mais firme e dedicada por parte das entidades sindicais. A exemplo da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. E no primeiro episódio do Conversa Docente deste ano, vamos falar sobre o Orçamento 2026, com destaque especial para os recursos destinados à educação pública. Também vamos comentar sobre as perspectivas políticas para os próximos meses, já que em breve teremos eleições presidenciais. A luta contra a reforma administrativa, que deve ser intensificada, também será pauta deste episódio. E claro, o que mais esperar de ação sindical da ADUFAL no âmbito local. E nós já iniciamos o ano com a atualização do nosso podcast, que a partir de agora terá episódios mensais, publicados na última sexta-feira de cada mês, trazendo um formato de entrevistas mais aprofundadas e sempre buscando esclarecer o assunto da melhor forma possível, de maneira objetiva e responsável, para que você, nosso ouvinte, fique sempre bem atualizado. Bom, vamos dar início então ao episódio número 11 do Conversa Docente, que tem o seguinte tema: o que esperar da área sindical para este ano de 2026? Teremos a participação do economista e analista do Sebrae, Fábio Leão, e do secretário-geral da ADUFAL, professor Jailton Lira. Ambos foram entrevistados pela Karina Dantas. Eu sou Vanessa Taide e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Eu deixo vocês agora com a Karina Dantas, que entrevista o economista e analista do Sebrae, Fábio Leão. Então, bem-vindo ao podcast Conversa Docente, Fábio Leão. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui. Eu vou começar aqui o nosso bate-papo falando sobre o orçamento desse ano, tá? Vou tentar fazer um panorama aqui geral. A Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, foi sancionada no último dia 14 de janeiro e, no total, o orçamento 2026 será de 2,54 trilhões de reais. E aí é importante destacar aqui o seguinte, que formalmente, desse montante, 49,9 bilhões serão destinados às emendas parlamentares, que ficam sob controle direto dos deputados e senadores. No entanto, esse valor está bem abaixo do que o Congresso queria e tinha reservado inicialmente, lá em dezembro de 2025. Eles queriam 61 bilhões, porque além dos 49,9 bilhões que tem execução obrigatória, os parlamentares decidiram incorporar também, como emendas, outros 11,4 bilhões, né, cerca de 11,4 bilhões, em recursos livres do governo, que são as chamadas despesas discricionárias. Por isso, a reserva de recursos indicados por deputados e senadores saltou para 61 bilhões. Mas, ao sancionar a LOA 2026, o presidente Lula decidiu barrar esses 11 bilhões, que foram inflados, né? O que ainda pode sofrer alguma mudança, caso o Congresso decida derrubar o veto de Lula, né? Até onde a gente sabe. Então, depois dessa breve introdução aqui, vamos entender os demais pontos de atenção sobre o orçamento 2026, explica para a gente, Fábio, e já fala se eu fiz uma introdução aqui coerente. Os números tem alguns números aqui até um pouco diferentes, porque assim, a gente tem que ver o que é que efetivamente vai ser, né, promulgado aí. Mas eu vou dar um panorama geral. Os números que você passou estão corretos, né, porque que depende aí de vetos e tudo mais. Já ia colocar esses números completos, como você colocou aí, incluindo esses, tem mais ou menos aqui 12 bilhões, né, que eram aqui, você falou 11 e pouca, enfim, tudo é aproximado, né, porque a gente só vai saber efetivamente quando tiver isso publicado, né, no Diário Oficial e tudo mais. Então, assim, a lei realmente é 15.346, né, de 26 agora, de 14 de janeiro, foi aprovado. A gente tem números outros aí, como você bem colocou, né? Alguns números já foram vetados e outros não.
por exemplo, eu apurei alguns números em torno de 6,5 trilhões de reais, o total do orçamento, né? E a partir daí tem alguns pontos importantes que eu queria destacar. Um primeiro ponto seria, por exemplo, a questão do salário mínimo e das metas, né? A gente teve aqui o salário mínimo já fixado em 1.621, né, com aumento de aproximadamente 6,7%. O governo definiu a meta fiscal, tá, uma meta de superávit fiscal para 34,5 bilhões, né? Então, isso aí já dá uma folga para o governo no que diz respeito à ampliação dos gastos, porque está dentro do teto, né, que tem aquela variação de 2,5% do PIB, né, para mais ou para menos. Se ultrapassar isso, é que você fica limitado, tá, no ano seguinte, o que o governo não quer. Então, essa meta de superávit de 34 bilhões, 34,5, deixa o governo com uma folga interessante. A dívida pública pode saltar para algo em torno de 83% do PIB, né, que é uma coisa também que está sob controle, né, se a gente for comparar com outros países, aí, principalmente os países que têm programas sociais robustos. A gente tem países, por exemplo, como o próprio Estados Unidos, né, 122% do PIB, o endividamento deles, o Reino Unido 101%, e assim sucessivamente. Se a gente fala no Japão, são de 237%, né, a dívida pública do Japão sobre o PIB, a relação dívida-PIB. Com relação às áreas sociais e de investimentos, né, os números que eu apurei aqui, para saúde e educação, foram destinados 271 bilhões para a saúde, 233,7 bi para a educação. Os recursos de investimentos, algo em torno de 197,9 bilhões, e para precatórios o governo reservou 69 bilhões, são os números que eu apurei por enquanto, né? Com relação às emendas, isso como você colocou, né, tem o Congresso aprovou 61 bilhões, mas tem os vetos, tem as restrições aí, que é aquela que você já colocou. E para o fundo eleitoral, 5 bilhões. Tá? Isso permite essa recomposição, inclusive, que o governo conseguiu para a educação, viabiliza, através da LOA, o provimento de mais de 163 mil vagas na administração pública federal. Tá? E com relação às fontes, a gente tem do outro lado também a recomposição, além da recomposição, e tem uma série de outras novas tributações, como 10% sobre lucros e dividendos, né, com valores acima de 50 mil reais, 10% sobre tem a taxação das fintechs, enfim, das apostas online, bets, tudo mais, e isso faz com que ele tenha vamos dizer assim, esse horizonte positivo para a arrecadação e para conseguir essa questão do superávit primário. Então, inicialmente, né, seriam esses os números, né, com essas variações de acordo com vetos ou não, tá certo? E tudo isso, principalmente a recomposição aí dos investimentos e do orçamento para a educação, faz com que, tá, as instituições federais de ensino superior, né, universidades e as instituições federais, consigam executar o seu orçamento de maneira mais tranquila, de acordo com o que estava anteriormente, sem aquela redução dos 7%, que era uma preocupação que a gente ia ter durante todo o ano. Então, a gente já tem esse alívio aí, e isso é muito positivo, né, o orçamento dessa forma, porque garante investimentos por um lado, garante os concursos por outro, garante o custeio do ensino superior, garante bolsas de pesquisa, tudo mais, e reforça, né, aponta que o governo tem essa preocupação e esse compromisso, tá, com pesquisa, com ciência, tecnologia e desenvolvimento para o país. Sem falar também dos investimentos, né, que garantem uma série de investimentos aí nas empresas públicas, e os investimentos sociais também, que é o compromisso desse governo. Então, inicialmente, Karine, vamos dizer assim, seria esse panorama, a gente pode aprofundar um pouco mais agora no detalhe. Bom, vamos entrar um pouquinho mais profundamente na questão da educação. Como você já adiantou aqui, eu vou reforçar, o orçamento de 2026 destina um montante de 233,7 bilhões, né? Um aumento de 13%, eu acredito, em relação aos 206,1 bilhões que foram aprovados no orçamento de 2025, que reflete, na prática, a injeção de 27 bilhões de reais, eu acho. A gente ainda não sabe, pelo menos eu ainda não consegui acessar essa informação até a gravação desse episódio, quanto especificamente será destinado para as IFES,
que são as instituições federais de ensino superior. Mas, recentemente, vimos que o Congresso havia cortado cerca de 488 milhões de reais do valor que havia sido destinado às IFES, né? Aí o governo recompôs esse valor, ou foi parte dele, né? Então, Fábio, você pode explicar um pouco mais detalhadamente sobre essa questão do orçamento para a educação e para as IFES? Tá, então vamos lá. Sobre a recomposição, né, do orçamento para a educação, como eu estava falando, o governo conseguiu recompor 100% do corte, né, foi exatamente 977 milhões que foram repostos para a educação, tá? Garantindo aquele orçamento que você já tinha falado de 233,7 bilhões para a educação, tá? Esses cortes tinham sido remanejamento do Congresso, né, para as verbas dos deputados, enfim, e o governo recompôs e vetou todo esse movimento. Sobre os valores das IFES, né, Karine, eu procurei algumas informações sobre o orçamento original, e aí pode ter alguma variação dos números, mas o que eu consegui foi o seguinte, é que os valores originais para as IFES era de algo, especificamente das IFES, dentro do orçamento da educação, era algo em torno de 6,43 bilhões, tá? Sendo outros custeios de capital no valor de 5 bilhões, e a matriz para assistência estudantil algo em torno de 1,27 bilhões. Então, foram esses números que eu busquei especificamente para as IFES dentro do orçamento mantido de 233,7 bilhões para a educação. Então, isso mantém, né, o potencial de investimento e dá uma certa estabilidade para o custeio e, enfim, para bolsas, para pesquisas, para as instituições federais de ensino superior. Perfeito. E agora, por fim, eu queria que você explicasse da forma mais didática possível qual o impacto que esse orçamento 2026 pode trazer para as IFES. Você já mencionou um pouco, mas você falou também sobre probabilidade de concurso. Essa questão de concurso entra nesse orçamento aí previsto para as IFES? Como é que é? Aproveite e faz também suas considerações finais, e eu deixo aqui nosso grande agradecimento por essa participação aqui no nosso podcast. O concurso de administração pública, esses números que eu consegui realmente foram do governo federal, que ele garante aqui o provimento de mais de 163 mil vagas na administração pública federal ao longo do ano, né? Incluindo aqui o judiciário. Então, tem essa manutenção aí dessa possibilidade de fazer esses concursos, e aí divididos em, enfim, várias, dependendo da demanda de cada instituição, tá? O impacto, né, do orçamento especificamente para a educação é muito interessante, né, porque primeiro que ele retira esse impacto negativo, né, que era essa ameaça de você ter que, enfim, como é que você vai manter as instituições no que diz respeito ao seu custeio quando o orçamento já está muito apertado. Então, você já elimina esse risco, tá, e traz uma estabilidade operacional. Além disso, você garante toda aquela questão de pesquisa e extensão, tá? Então, com a retomada de bolsas e obras, tá, de melhorias, como, por exemplo, laboratórios, infraestrutura acadêmica, tá, permanência estudantil, produção científica, todos os estudantes que estão, né, com bolsas no país, fora da sua região, fora do país, enfim, eles mantêm a sua posição, e isso dá uma certa tranquilidade e aprofunda possibilidades, inclusive, de parceria, porque se você tem uma estabilidade para o resto do ano, é possível você começar a retomar, tá, os projetos, investir na infraestrutura dos laboratórios, claro, também, e promover novas parcerias com outros organismos, enfim, eventualmente até com outras instituições privadas e laboratórios, e aprofundar as pesquisas. De uma forma geral, a tendência é muito positiva, né, com essa recomposição dos 977 milhões. Agora, temos que ter a cautela fiscal aí, porque isso não garante, esse orçamento não está garantido a não ser que tenha execução fiscal, né? Então, a gente tem que ter essa execução durante o ano, porque se não houver essa execução para e passo, né, como a gente está no ano eleitoral também, não pode esquecer disso, a pressão por execução vai ser muito grande. Então, pode ser que tenha travamento no meio do caminho, pode ser, se as instituições não executarem de maneira eficiente, tá? O custeio, eu acredito que não tem como, né? Já está ali batendo a porta, você já vai executar, mas principalmente os outros recursos para investimento, o recurso para, enfim, para bolsas, para concursos, essa coisa toda tem que ser realizado de maneira eficiente e célere,
para que a gente não perca o passo assim tendo o orçamento ali e você não executou. Então, isso aí pode ficar, vamos dizer assim, uma bola quicando ali na grande área, o pessoal querer fazer remanejamento. Tá? Esses seriam os riscos que a gente teria ao longo do ano de 2026. E também agora acompanhar a publicação do detalhamento por IFES, né, e eventuais bloqueios adicionais de emendas que possam acontecer. Esses são, vamos dizer assim, os riscos principais que tem que seguir acompanhando, né, o governo garantiu, mas tem que agora seguir a execução e a efetividade do orçamento. Tá? Então, em linhas gerais, seria isso, Karina. Eu já aproveito aqui para agradecer enormemente a oportunidade, o convite seu, né, do FAO, do professor Cícero, que entrou em contato também. Tá? Estou aqui à disposição sempre que eu puder contribuir de alguma forma para a gente fazer essa discussão e outras discussões, e torcer aqui que essas pressões para redução de orçamento, aí, de emendas e tudo mais, não aconteça mais, né, para a gente ter uma certa segurança no ensino superior para aprofundar nossa pesquisa com ciência, tecnologia e inovação, que é o que a gente realmente precisa para garantir os ganhos de produtividade e competitividade do país e do ensino superior, para reduzir um pouco essa lacuna de desigualdade que a gente tem tão forte no nosso país, né? Então, a gente não pode prescindir desse tipo de recurso, e ainda mais para onde ia, né? Seriam transferências para emendas parlamentares, que é uma coisa que, enfim... É incerto, né? Seria muito incerto. Muito obrigada, viu, Fábio? E agora, dando continuidade ao nosso episódio, a Karina Dantas também entrevistou o professor Jailton Lira, que é secretário-geral da UFAL, doutor em educação e docente do Centro de Educação da UFAL. Bem-vindo novamente, professor Jailton Lira. Bom, vamos levar agora a conversa para o cenário político nacional. Esse é um ano de eleições presidenciais e para deputados federais e senadores, né? De que forma esse cenário influencia na área sindical? Inicialmente, agradeço o convite para participar desse podcast. Considero que é importante a gente trazer esses temas que têm relação com a nossa categoria para fazer um amplo debate e democratizar informações que têm relação com essa atividade sindical, com o movimento docente e com o ensino superior. Respondendo a sua pergunta, eu acho que algumas pautas, como a questão orçamentária, a necessidade da gente pleitear melhores condições de trabalho, uma profissão mais valorizada, concursos públicos e recursos para ensino, pesquisa e extensão, esses temas irão continuar no decorrer do ano, porque fazem parte do nosso cotidiano e das demandas que a gente tem apresentado ao governo federal. Contudo, sendo bastante realista, creio que a partir do segundo semestre nós teremos grande parte desse debate suspenso em função do calendário eleitoral, e o próprio Congresso Nacional ele tem as suas atividades reduzidas e acaba retornando apenas após a conclusão do processo eleitoral no final de outubro. Então, nós vamos ter no segundo semestre provavelmente uma disputa sobre os projetos de país. Nós teremos a necessidade, penso eu, de ampliar a nossa representação parlamentar no Congresso Nacional, porque nós temos no Congresso Nacional algumas bancadas bastante simbólicas, que defendem o agronegócio, defendem o setor especulativo financeiro e defendem o setor empresarial. Então, nós temos, enquanto trabalhadores do setor público, fazer com que representações parlamentares que defendam a classe trabalhadora possam ser eleitas no processo eleitoral de outubro. Então, eu creio que, de alguma forma, nós vamos, enquanto professores, servidores públicos, cidadãos, fazer um esforço para tentar eleger essas bancadas, porque é a partir disso que nós teremos a melhor correlação de forças a partir do próximo ano. E para além dessas pautas aí relacionadas ao cenário político, né, existem outras lutas da classe trabalhadora e do movimento sindical mesmo, que podem ter uma forte intensificação, né, esse ano, que é exemplo do fim da escala 6x1 no Brasil, talvez a luta contra a reforma administrativa,
então pode voltar, né? Então, quais são as expectativas em torno dessas pautas? Você acha que elas podem tomar mais fôlego esse ano ou devem arrefecer um pouco, né? Além disso, existem outras pautas que merecem a atenção para esse ano? Para ficar nessas duas pautas, eu acho que a gente tem que separar uma da outra, porque eu acho que elas vão assumir dinâmicas diferenciadas. O fim da escala 6x1 é uma pauta que o próprio governo federal, o Poder Executivo, tem defendido. Então, dependendo da disposição do Poder Executivo, do governo federal, pode ser que essa pauta avance no Congresso Nacional, embora nós tenhamos resistências no Congresso. Como o prazo de atividade parlamentar vai ser um prazo curto, em função do ano eleitoral, eu não sei se o governo conseguirá aprovar essa pauta, mas acho que ela pode ganhar força se o governo assumir para si essa tarefa política e tentar aprová-la no Congresso. Já a reforma administrativa é uma pauta que vem do Congresso para o Poder Executivo, porque é o Congresso, ou melhor, a Câmara dos Deputados, que defende essa pauta. Se não houver nenhuma pauta surpresa, e se a gente tiver capacidade de resistência nos próximos 3 ou 4 meses, eu creio que se eles não conseguirem aprovar essa proposta a toque de caixa até o mês de abril, maio, dificilmente ela retorna esse ano de 2026. Então, eu acredito que, dependendo da dinâmica, ou o governo aprova o fim da escala 6x1 e o Congresso não consegue aprovar a reforma administrativa, ou, dependendo, a gente tem um revés com a aprovação da reforma administrativa e não consiga aprovar o fim da escala 6x1. Mas eu sou bastante pessimista em relação à possibilidade das duas pautas avançar no Congresso Nacional. No caso da reforma administrativa, é claro, essa pauta nos interessa que ela seja postergada, porque nós não defendemos a reforma que o Congresso propôs. Então, eu acho que, de qualquer maneira, ambas têm dificuldade em caminhar esse ano. Além disso, eu acho que o debate sobre a implementação do Plano Nacional de Educação é um tema importante, que nós teríamos condições de travá-la no Congresso Nacional ainda este ano. Então, eu acho que esse é um outro assunto que deve ficar no nosso horizonte de preocupações. Bom, para finalizar a nossa conversa, a gente vai agora para o cenário local de atuação da ADUFAL, no âmbito da Universidade Federal de Alagoas. Então, quais são as principais atividades que a gente pode esperar da ADUFAL ao longo de 2026? Quais são os principais desafios também que merecem esse destaque aí para esse ano? Eu acho que a ADUFAL, em 2026, tão logo as aulas sejam retomadas, precisa aumentar sua presença no cotidiano dos campi e das unidades acadêmicas, até para poder saber quais são as demandas que vão surgindo no dia a dia dos nossos professores e professoras. Acho que nós temos que fazer um esforço para que tenhamos uma maior integração nas lutas conjuntas envolvendo os técnicos e o segmento docente. Acho importante que a ADUFAL participe dos grandes debates nacionais por meio da participação das atividades do Andes, como pauta permanente, a defesa de um orçamento compatível com as necessidades da universidade. Em termos de atividades políticas sindicais, é importante que a gente promova alguns seminários que possam discutir temas como a previdência pública, a aposentadoria, a carreira docente, o uso das tecnologias de informação e comunicação e o financiamento da pesquisa e do ensino na universidade. Eu acho que a gente consegue, esse ano de 26, estabelecer um grande conjunto de atividades que possam tratar ou separadamente ou conjuntamente cada um desses temas. Obrigada pela sua participação aqui no podcast Conversa Docente, sempre muito construtiva. Eu que agradeço. Encerramos por aqui o episódio 11 do podcast Conversa Docente, o primeiro do ano de 2026. E tem muito mais conteúdo de qualidade vindo por aí. Se você gostou desse episódio e o que discutimos aqui foi construtivo para você de alguma forma, por favor, ajude a espalhar essas informações para outros colegas
Envie para aquele amigo, aquela amiga que se interessa sobre os assuntos que trazemos por aqui e divulgue nas suas redes sociais, marcando o perfil oficial da ADUFAL, que é o seguinte, @ADUFAL_oficial. Isso ajuda muito na continuidade desse projeto. O Conversa Docente é um podcast da Associação dos Docentes da UFAL, a ADUFAL. Os episódios são publicados mensalmente, na última sexta-feira de cada mês, e estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music. Procure por Conversa Docente e siga o perfil para acompanhar nossas publicações. O roteiro e as entrevistas desse episódio são de Karina Dantas, com a apresentação de Vanessa Taide. Já a edição fica por conta de ambas as jornalistas. Conto com a sua audiência no próximo Conversa Docente. Até mais!